Eu sou a professora Braulia e neste vídeo eu vou resolver com vocês algumas questões aí, então, do concurso da Polícia Federal aplicada aí no ano de 2018. E o foco vai ser o quê? Questões de estatística sobre, então, distribuição normal. Primeira questão, então, aplicada em 2018 para o cargo aí de papiloscopia, diz o seguinte: de acordo com a Agência Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas, o volume diário de cocaína líquida em X, ele está dizendo então que o volume diário de cocaína líquida ele chamou de variável X, em litros, apreendida por seus agentes, segue então uma distribuição normal, com média igual a 50 litros e desvio padrão igual a 10 litros. Pois bem, na distribuição normal, nós escrevemos assim, olha, notação, né? Notação é o jeito de escrever. Quando o x, então, tem uma distribuição normal, nós representamos assim, com os parâmetros μ e σ2. Onde μ representa para mim o quê? A média da distribuição, e esse σ2 representa para mim, então, a variância da distribuição. Então, no exercício, nós vamos escrever o seguinte: a variável x segue uma distribuição normal, com média 50, e a variância igual a 100. Por quê? O desvio padrão, ele é para mim o quê, gente? Como que eu calculo o desvio padrão? A gente calcula o desvio padrão extraindo, então, a raiz quadrada da variância. Então, vou colocar aqui, ó, desvio padrão de x. Para determinar o desvio padrão de x, nós fazemos a raiz quadrada da variância, então, de x, né, da variável x. E nesse caso, eu vou colocar assim, olha, 10 ao quadrado, tá? Que é, então, a variância igual a 100. A partir dessas informações, e considerando que Z representa uma distribuição normal padrão, em que a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 2 é 0,025, julgue os itens subsecutivos. Então, vem a 48. A probabilidade de X ser maior que 70 litros é igual a 0,05. Para resolver esse número 48, então, eu vou fazer uma breve revisão aqui com vocês, né, sobre a distribuição normal. Primeiro, a curva da distribuição normal, o gráfico da distribuição normal, é este gráfico daqui, onde eu tenho aqui, olha, né, eu vou colocar aqui o eixo X, onde o valor máximo aqui, olha, de f de x, né, ele é justamente aqui, olha, em x igual à média. Bem aqui, nós podemos afirmar ainda que a média, né, ela é igual à moda e ela é também igual ao valor da mediana, certinho? Observe ainda, olha, que f de x aqui, olha, tende a zero, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, certinho? E observe ainda que essa curva em formato aqui de um sino, ela é simétrica em relação a, então, a x igual a μ. Então, nós dizemos que ela é simétrica em relação à média. E esse pontilhado aqui representa para mim o eixo de simetria, certinho? Mas nós não trabalhamos, olha só, nós não trabalhamos com a distribuição normal dessa forma, então, não. Nós trabalhamos com a distribuição normal padrão, como eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Então, nós fazemos uma transformação dessa variável x numa variável z. Então, nós fazemos essa transformação aqui. E quando nós fazemos essa transformação, a média aqui é zero. E aí, a minha variável z, ela vai ter uma distribuição normal, que seria, então, a normal padrão,
onde a média vai ser sempre igual a zero e a variância vai ser sempre igual a 1. E o que nós queremos, né, calcular aqui na distribuição normal? Nós queremos calcular probabilidade, então nós queremos calcular probabilidades dentro de um intervalo. Então, eu quero calcular aqui o intervalo aqui, olha, probabilidade aqui, então, de A até B, por exemplo. Para calcular essa probabilidade aqui que vai de A até B, nós fazemos uma transformação, transformando esse número A num valor que eu vou chamar de Z1, e o B nós transformamos, então, num valor que eu vou chamar de Z2, e aí o cálculo da probabilidade está associado, né, ao cálculo dessa área aqui, certinho? De modo, gente, o quê? Que a área, né, dá para se mostrar através do cálculo, que a área sob essa curva aqui, a área total aqui sobre essa curva, ela é igual a 1. Então, pera lá, professora. Se a área é igual a 1, né, a área total aqui é 1, nós podemos afirmar o quê? E ela é simétrica em relação à média, nós podemos afirmar, então, que metade da área equivale a meio, né? E a outra metade, claro, também equivale, então, a meio. Professor, e como que eu transformo A em Z1? Ótima pergunta. Ao invés de chamar de A, eu vou chamar aqui, olha, de X1 e X2, tá bom? Que aí fica, né, eu chamei de Z1 e Z2. Então, aqui, ó, X1 e X2. Como que eu faço essa transformação? Bom, para você transformar esse X1 em valor Z1, nós fazemos Z é igual a X menos Mi sobre sigma. Então, para calcular, né, para determinar Z1, nós fazemos, ó, X1 menos o valor da média, que é a média que é informada aqui em cima, né? No caso do exercício seriam esses valores, e dividido, então, aqui pelo desvio padrão. Tranquilo? Então, vamos lá resolver agora o exercício, já que eu fiz uma breve revisão aí com vocês. Então, continuando. A probabilidade de X ser maior que 70 litros é igual a 0,05. Então, vou colocar aqui, ó, exercício, então, número 48. Primeira coisa, então, olha, X segue uma distribuição normal com a média 50 e a variância, então, igual a 100. Eu vou colocar aqui 10 ao quadrado. Primeira coisa que nós devemos fazer neste caso é desenhar aqui, então, olha, o nosso gráfico da distribuição normal. Então, vamos lá desenhar esse gráfico aqui. Onde eu vou colocar aqui a minha variável x, onde a média da distribuição aqui, então, é igual a 50. E na número 48, nós queremos determinar a probabilidade de x ser maior que 70. Então, maior que 70, nós estamos, então, interessados aí nesse valor aqui de probabilidade, né? Nesse valor aqui de área. E aí, eu lembro que nós não trabalhamos diretamente com a distribuição normal, e sim com a distribuição normal padrão, onde nós vamos, então, fazer uma transformação aqui, olha, da variável x numa variável, então, z. Quando eu faço essa transformação, a média aqui é sempre igual a zero. Vou chamar aqui de segundo passo. E daí o terceiro passo seria justamente fazer z é igual a x menos mi sobre sigma. Eu vou transformar, então, o x, que é o 70, né, num valor de z aqui embaixo. Ele equivale a quanto aqui na minha distribuição z? Então, a média é 50. O desvio padrão, que é a raiz quadrada aqui da variância, né, é 10, né? Aí a raiz quadrada de 100, tá bom? E daí eu tenho que z é 70 menos 50 é 20. 20 dividido por 10, então eu tenho que z é igual a 2 e nos interessa essa área daqui. Mas no exercício,
Observe lá, olha, no número 48, aqui lá em cima, né? Pediu a probabilidade de x ser maior que 70. E aqui no enunciado me deu a probabilidade de x ser menor ou igual a menos 2. Então, pera lá. Vou pegar uma outra cor de canetinha aqui, que no enunciado me deu isso daqui, ó. X, aqui, ó. Me deu essa área daqui, né? Inclusive, ela, olha, ela é igual a 0,025. Mas, acompanhe o raciocínio. Se a distribuição ela é simétrica, o gráfico aqui ele é simétrico, o que isso significa? Que essa área azul equivale a essa área que está colorida aqui, olha, de preto. Porque se você dobrar, como que seria esse, né, lance, vamos dizer assim, né, grosso modo, de simetria? Seria o seguinte, aqui está o meu eixo de simetria. Se você dobrar essa curva aqui, ó, bem em cima aqui do eixo de simetria, essa área azul vai sobrepor essa área aqui em preto. Ou seja, essas duas áreas, elas são equivalentes, elas são iguais. Então, eu posso afirmar que essa área aqui, ela é igual a 0,025. Ou seja, a nossa conclusão é que a probabilidade de x ser maior que 70 litros, ela é igual à probabilidade de x não de z, né? Vamos escrever assim, ó. É igual à probabilidade de z ser maior que 2 litros, que é igual a 0,025. Professora, aqui é menor ou igual, faz diferença? Nenhuma. Aqui, ó, poderia ser o maior igual, aqui poderia ser maior ou igual, não faz diferença nenhuma, tá? Trata-se de uma distribuição contínua e o igual aqui não faz diferença. Tranquilo? Então, dessa forma, nós podemos afirmar o quê? Nós podemos afirmar que o 48 está incorreto. E aí, vamos então para o número 49. A probabilidade de x ser menor que 60 litros é igual à probabilidade de x ser maior ou igual a 40 litros? Pois bem, vamos analisar então os dados do exercício. Observe que são os mesmos, né? Daí vou colocar aqui então 49, ou seja, x segue uma distribuição normal, né? Onde a média lá é 50 e a variância é igual a 100 ou 10 ao quadrado aí, como você preferir. Então, pediu para analisar se a probabilidade de x ser menor que 60, vamos escrever, a probabilidade de x ser menor que 60 é igual à probabilidade de x ser maior que 40. Lá tem o maior ou igual. O igual, como eu disse para vocês, não faz diferença nenhuma na distribuição normal, uma vez que se trata, então, de uma distribuição contínua. Primeira coisa, eu vou construir, então, aqui, olha, a curva, né? A curva aqui da distribuição, mostrando aqui o que está acontecendo. Acompanhe só comigo. Aqui eu tenho x. E daí aqui eu tenho a média. Tenho aqui, então, a média, que é 50. E tenho aqui, então, o valor 60. Então, se eu quero a probabilidade de x ser menor do que 60, eu estou interessado nessa área daqui. De cara, né? Você já poderia afirmar o quê? Que essa área aqui é meio, e essa daqui você não sabe, vou chamar, então, essa área aqui de A. Se você já quisesse, né, por exemplo, não tem necessidade, mas eu vou mostrar. Bom, que a gente aprofunda um pouquinho mais, né, no conteúdo, rever mais. Se você quisesse fazer a transformação aqui em Z, aqui seria 0. E daí você faria aqui assim, olha.
Z, vou chamar aqui de terceiro, Z é igual a x menos mi sobre sigma. Então, eu teria Z igual ao x, que eu estou querendo transformar em 60, menos a média, que é 50, dividido pelo desvio padrão, que é 10. Nesse caso, Z é 60 menos 50, 10 dividido por 10. Z é igual a 1. Tranquilo? Então, aqui, olha. Né? De novo, né? Não precisava fazer isso daqui, porque eu não vou calcular esse A mesmo. Aqui eu vou continuar chamando, então, de A. Agora, vamos lá. Vou pegar uma outra cor de canetinha aqui para diferenciar. Vou pegar outra parte. Vou colocar em um gráfico aqui diferente. Vou chamar aqui também de primeiro, tá? E aí, nós estamos, então, interessados em avaliar o quê? Aqui eu tenho x, a média aqui é 50, e nós queremos avaliar, então, aqui, ó, o valor 40, tá bom? Nós estamos afirmando lá, né, tá afirmando que a probabilidade de x ser menor que 60 é igual à probabilidade de x ser maior ou igual a 40. Maior ou igual a 40 seria justamente toda essa área, onde esse intervalo aqui, olha, ele equivale aí a meio. Essa área aqui que é a metade da curva. E se você pensar bem aqui comigo, olha só, comparando, a diferença aqui, ó, é o 10, né? Essa área aqui também é igual a A. Mas vamos fazer para Z. Em Z, como que ficaria isso em Z? Bom, em Z ficaria assim, olha. Fazendo aqui, então, a padronização aqui, né? Na distribuição normal padronizada, o 50 aqui equivale a 0, né? Equivale a 0. E esse 40 aqui, nós fazemos Z é igual a x menos mi sobre sigma. Z é igual a x é 40, a média que é 50, dividido então pelo desvio padrão, que é quanto desvio padrão? 10 raiz quadrada de 100. 40 menos 50, menos 10 dividido por 10, menos 1. Aqui, olha. E aí, você vê mais claramente, né? Porque aqui é 1 e aqui é menos 1, são simétricas. Essa área aqui, olha, equivale, então, a meio. Essa área equivale a meio. E essa área aqui, olha, de 0 a 1 e de 0 a menos 1 é simétrica. Então, realmente, elas são iguais. E aí, nós podemos afirmar, então, que a probabilidade aqui, ó, de x ser menor que 60 é de fato igual à probabilidade de x ser maior ou igual a 40. Por quê? Porque essa probabilidade aqui, ó, ela é meio mais a, e essa probabilidade aqui, que é x ser maior ou igual a 40, aqui ela é meio mais a. Ok? Então, por isso, a número 49, ela está de fato correta. Número 50. O valor mais provável para a realização da variável x é 50 litros, de modo que a probabilidade de x ser igual a 50 litros é maior que a probabilidade de x ser igual a 30 litros. Bom, no início eu falei para vocês que a probabilidade, gente, que é a distribuição normal aí, né, para o cálculo aí de probabilidades, eu mostrei para vocês aqui, ó, bem aqui, ó, que está então associada aí ao cálculo de áreas, certinho? Para eu calcular a área, né, eu preciso então de um intervalo. E nesse caso, né, chamei sua atenção várias vezes aqui, dizendo para vocês que o maior ou igual aqui não faz diferença nenhuma essa igualdade dele. Por quê? Porque essa distribuição ela é contínua. E quando o x é exatamente igual a 50, tá? O que é igual? A probabilidade de x ser igual a 50 ela é zero.
E a probabilidade de x ser igual a 30, ela também é igual a zero. Então, nós calculamos a probabilidade aqui dentro de um intervalo e não um valor pontual, né? Uma probabilidade em um único ponto, vamos dizer assim, de forma mais robusta aí, certinho? Então, por isso, essa daqui ela é incorreta. Então, aqui a probabilidade é igual a zero e aqui a probabilidade é igual a zero. Já que trata-se de uma distribuição contínua. Próximo exercício é da prova de agente, também do ano de 2018, né, da Polícia Federal, e também é sobre distribuição normal. Diz o seguinte: o valor diário em reais aqui por 1.000, né, ou em R$ 1.000, apreendido de contrabando em determinada região do país é uma variável aleatória W, que segue distribuição normal com média igual a 10.000 e desvio padrão igual a 4.000. Fácil, depois que eu expliquei aquela questão anterior, eu já sei que é escrever x, só que ao invés de ser x, já vou escrever w, que ele chamou ali de w, vou escrever direto. Então, w segue uma distribuição então normal, com média 10.000, né? E desvio padrão igual a 4.000. Se o desvio padrão é igual a 4.000, significa que a variância ela é, então, igual a 16.000. Continuando. Nessa situação hipotética, se W1 e W2 forem duas cópias independentes e identicamente distribuídas como W, então a soma W1 mais W2 seguirá a distribuição normal, com média igual a 20.000 e desvio padrão igual a 8.000. Pois bem, de fato, né, se elas são, então, independentes aí, pelo teorema, então, da combinação linear, né, que diz que a combinação linear de de variáveis normais independentes é também uma variável normal. Até aí tudo bem, está certo. Aí depois vem. Então, a soma W1 mais W2 seguirá a distribuição normal? Sim, seguirá. Com média igual a 20.000, aí eu tenho que avaliar se a média vai ser igual a 20.000. E também se a variância, né, o desvio padrão, aí na verdade, vai ser igual a 8.000. Para fazer isso, então, eu vou chamar aqui, olha, a minha variável, eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamá-la de variável y. Quem que vai ser y? W1 mais W2, ok? E, de fato, y vai ter uma distribuição normal e eu estou, então, querendo determinar aqui a média e também a variância para verificar se vai ser 20.000 e o desvio padrão se vai ser igual a 8.000. Para calcular, então, essa média, eu vou te lembrar de variáveis aleatórias, onde eu tenho que a esperança de x, que é média. O que é esperança de x? É média. É o mesmo que escrever mi de x, ok? Então, para calcular essa esperança de y, nós vamos fazer aqui, ó, que é a esperança, então, de W1 mais W2. E usando aí as propriedades da esperança, eu posso escrever da seguinte forma, que isso daqui é esperança, então, de W1 mais a média, né, que é a esperança de W2. E daí diz, olha, que elas são duas cópias independentes e identicamente distribuídas como W, né? Então, se W tem aqui, ó, média 10, significa que W1 também tem média 10. E aqui, W2 também é uma cópia de W, também tem média 10, e por isso a esperança ou a média aí é de fato igual a 20. Ok, então isso daqui é 20. Agora vamos avaliar então o desvio padrão.
Primeira coisa que eu quero te lembrar, nós não somamos desvio padrão com desvio padrão, não. Nós somamos variância com variância sempre. Então, eu vou escrever o seguinte, variância da variável y, que seria calcular a variância, então, de W1 mais W2. Propriedades, então, isso daqui a gente vê lá em variáveis aleatórias, né? E aí, para calcular a variância, nós fazemos que a variância de W1 mais a variância de W2 e mais duas vezes, então, a covariância de W1 e W2. Então, só para te lembrar, propriedades de variáveis, propriedades aí de variância, lá em variáveis aleatórias. Diz o seguinte, que a variância, então, de x mais y, ou a variância de x menos y, você calcula da seguinte forma, é a variância de x mais a variância de y e mais duas vezes a covariância de xy. Se for variância de x menos a variância de y, né? Se for aqui, ó, variância de x mais y, deixa eu colocar aqui pequenininho um lembrete. Você sempre vai fazer variância de x mais variância de y mais duas vezes a covariância de xy. Se for variância de x menos y, você vai fazer variância de x mais variância de y menos duas vezes, então, a covariância de xy. Ok? Então, esse assunto a gente estuda lá em variáveis aleatórias, propriedades, então, de variância. Bom, e daí eu lembro ainda o seguinte. Vou pegar a canetinha azul e já vou substituindo agora. Eu vou lembrar aqui o seguinte, então, que... Opa, apagou. Ok. Variância, então, de y, né? Vai ser a variância de W1, ela é igual a quanto? Foi dada, né? Que ela é igual a variância de W, cadê? Ela é, então, aqui, ó. Se o desvio padrão é igual a 4.000, a variância, então, é o quê? 16. Então, vai ser 16, que é 4 ao quadrado, mais 16. Mas aqui, olha, se elas são independentes, significa o quê, gente? Covariância, ela é igual a zero. E por isso, nesse caso, variância de y é igual, então, a 32. Mas aqui no exercício, então, de número 48, né? Exercício aqui de número 48. Tá perguntando aqui, tá afirmando, né, para você verificar o seguinte, a média, você já verificou que foi 20, e tá perguntando sobre o desvio padrão. A variância foi 32. O desvio padrão, então, ele é o quê, gente? O que é o desvio padrão para mim? Ele é a raiz quadrada da variância, certinho? Eu poderia escrever sigma ao quadrado aqui também, tá? Ó, poderia escrever aqui assim, gente, ó. Sigma 2, tá? De y. E aí, nesse caso, eu tenho aqui, olha, que o desvio padrão é a raiz quadrada de 32. E, com certeza, raiz quadrada de 32 não vai ser igual a 8, né? Para dar 8, deveria ser raiz quadrada de 64. Se você calcular aí raiz quadrada de 32, você vai achar um número aí entre 5 e 6, né? Por que que eu falei isso? Porque a raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada de 32 está entre a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. Então, vai dar um número aí entre 6, né? Entre 5 e 6, né? Vai dar aí 5,7 aproximadamente, tá bom? Então, por isso eu posso afirmar que essa 48, ela está, então, incorreta. Tranquilo? Só para te lembrar, então,
quando duas variáveis aleatórias, x e y, aqui são os lembretes, ó. Se x e y, vou colocar assim para vocês, ó. Se x e y são variáveis aleatórias independentes, aqui, ó. Se x e y são variáveis aleatórias independentes, então a covariância entre as variáveis x e y vai ser sempre igual a zero. Professora, e se a covariância de x e y for igual a zero? Eu posso afirmar que x e y são independentes? Não, não posso afirmar. Certinho? Então, olha só. Se x e y são independentes, covariância não precisa de calcular, já posso afirmar que ela é zero. Agora, se a covariância é zero, eu não posso afirmar que x e y são variáveis aleatórias independentes, não. Certinho? Próximo, 49. Bom, o exercício, então, de 49, né? Questão aqui que nós temos que avaliar em 49 é o seguinte. A probabilidade de x ser maior que 10.000 é meio? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, o enunciado diz que W segue uma distribuição normal, com média 10 e com variância igual a 4 ao quadrado, né? Variância igual a 16. Ok. E aí, pediu, né? Tá perguntando aqui se a probabilidade de x ser maior que 10.000 é meio. Muito fácil isso daqui. Então, se você sabe que a distribuição normal tem esse formato daqui, onde a média aqui é igual a 10, e lá pediu para avaliar se a probabilidade de x ser maior que 10 é igual a 0,5, né? Pediu para avaliar isso daqui. Tá pronto. Aqui, ó. Isso aqui equivale a meio, né? Que é a área aí, metade da área sobre a curva. Ah, professora, mas eu não trabalho, né, com a distribuição padrão, normal padrão? Tá bom. Então, vem aqui e transforma para você verificar, ó. Esse 10 aqui, ele equivale a zero. Nem precisa fazer isso. Por que nesse caso não precisa fazer? Porque ele é a média, né? E ele é justamente o x que eu estou querendo transformar em z, e ele representa a média. E esse desvio padrão aqui é 4, e daí vai dar o quê? 0. E daí essa área aqui, que representa a metade da curva, ela é igual a meio. Ou seja, a probabilidade de x ser maior que 10 equivale à probabilidade de z ser maior do que 0, que é igual a meio. E por isso, essa questão de número 49, ela está, então, correta. Próximo, número 50. A razão W menos 20 sobre raiz quadrada de 4 segue distribuição normal padrão? Bom, é o que nós acabamos de fazer aqui, né? Eu chamei aqui de x, né? E aqui também eu chamei de x, mas aqui é porque é W. Deixa eu trocar aqui, ó, W, tá bom? W, né? A gente é acostumado com x. Então, deixa eu trocar, então. Aqui é W, né? W, ok. Bom, aí no número 50, tá perguntando justamente, né? Se W menos 20 sobre raiz quadrada de 4 segue uma distribuição aí, então, normal padrão, ok? Voltando aqui para conferir, W menos 20 sobre raiz quadrada de 4. Bom, e nós tínhamos acabado de fazer isso aqui, ó, né? Para transformar aqui na normal padrão aqui, nós fazemos Z é igual a W menos Mi sobre sigma. E neste caso, Z vai ser igual a W, um valor W qualquer, né? Um valor W qualquer que eu queira pegar aqui, ó, né? Vou chamar aqui também aqui, ó, de W.
E aqui a média, né? Vai ser quanto? Da distribuição, que é 10, dividido, então, pelo desvio padrão, que é quanto? O desvio padrão é 4, porque a variância é 4 ao quadrado, né? Ou 16. Então, aqui, ó, é o 4 ao quadrado, né? Que foi dado lá na enunciado aqui, ó. E o desvio padrão é igual a 4, aqui, ó. O desvio padrão é 4, então aqui, ó, a variância é 4 ao quadrado, que é 16. Então, nesse caso aqui, ó, é 4. E daí, sim, essa distribuição daqui, né, segue uma distribuição, então, normal padrão. E não W menos 20, é W menos 10, que é a média. E aqui não é raiz quadrada de 4, é raiz quadrada de 16, porque aqui é 4 ao quadrado, que é igual a 4. Então, por isso, essa questão daqui, a número 50, ela está, então, incorreta. Então, aqui seria 10, e aqui, ó, não tem a raiz quadrada de 4. É simplesmente 4. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Então, vocês precisam se inscrever no canal para que eu possa continuar, então, a postar mais vídeos como esse aqui para vocês. Deixe aqui os seus comentários. Se você tem alguma dúvida sobre este conteúdo, posso estar respondendo em um outro vídeo para vocês. E também vocês podem aí sugerir algum assunto que vocês gostariam, né, que eu abordasse aí com vocês. Então, se inscreva no canal para que eu continue a postar mais vídeos aí, então, para vocês. Até breve!